É inegável que cada um de nós está enfrentando desafios únicos diante das enchentes que devastaram o nosso estado. E com a saúde mental ainda mais em destaque nesse momento, a Persona veio conversar com a doutora Denise de Freitas. Ela vai nos ajudar a entender melhor esse cenário. Denise, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar situando as pessoas sobre o teu trabalho. Em que momento tu decidiu te dedicar à psiquiatria? Então, Grazi, na verdade a medicina veio por uma curiosidade, assim, já era muito curiosa ali, né, no ensino fundamental, então eu tinha muita curiosidade por corpo humano e isso, enfim, fez eu me destacar dentro da medicina. E a psiquiatria, que é uma disciplina ali que a gente vê no quarto ano, eu gostava muito e tinha um bom desempenho, gostava, me interessava, mas ela ficou guardada assim num lugarzinho que eu não mexia, mas muito encantada por essa especialidade. E aí eu me formei e eu notei que eu tentava residência para clínica médica, eu estava muito confusa com essa escolha. E aí, nesses 2 anos que eu trabalhei em emergência após a formatura, eu fui fazer um estágio num hospital psiquiátrico em Porto Alegre e me encantei. E foi ali que eu decidi, né, fazer psiquiatria e que foi assim um pouco... meus pais, né, minha família ficou um pouco surpresa, mas eu via que na emergência eu tinha muitos pacientes, enfim, que eles estavam em situação de emergência ali, picos glicêmicos, pressão alta, ameaça de AVC, enfim, e terminava que eu tinha um interesse em saber por que isso estava acontecendo, e claro que tinha fatores emocionais. E isso eu comecei a me interessar muito. Com o estágio da psiquiatria, isso começou a ficar mais claro para mim que esse era o meu caminho. E não me arrependi. Entrei na psiquiatria, passei aqui na UFSM e sou muito feliz, né, nessa especialidade. Na tua rotina de trabalho, tu atende não só a psiquiatria naquele cerne do problema do teu paciente, né? Tu também elevou o teu trabalho à psicoterapia. Sim, é que com a residência da psiquiatria, que ela é clínica, a gente tem 3 anos, ainda vê alguma coisa de psicoterapia, que é onde a gente lida com os conflitos, né? Que não é medicação, é a parte do paciente dentro dos seus traumas, dentro da sua história de vida, dentro de situações, enfim, conflitantes. E aí eu quis me especializar, né, dentro da psicoterapia de orientação analítica, que é onde a gente trabalha outras questões que não só um remédio vai curar aquela pessoa e fazer ela sair daquele sofrimento. Então, a medicação ela não vai esclarecer para o paciente que caminho ela vai escolher, não vai tirar de um sofrimento onde tem um padrão de funcionamento repetitivo, patológico, onde ela tem muito sentimento de culpa. A medicação ela tem um alcance um pouco limitado. Então, a gente tem que entender o que se passou com esse paciente, quais os seus traumas, seus conflitos, história familiar também, para a gente poder dar um melhor direcionamento para esse tratamento. Então, assim, vir ao psiquiatra não é só para medicar. Muitos pacientes eles vêm aqui para conversar sobre seus dilemas, sobre questões que eles não aceitam em si mesmos, questões de autoestima, questões de lutos, né? Claro que às vezes é necessário medicação, sim, mas a minha consulta psiquiátrica ela não envolve só aquela anamnese engessada de um psiquiatra clínico, né? Dura 1 hora, às vezes passa de 1 hora, porque eu quero conhecer bem esse paciente. Né, me colocar ali naquele lugar, sentir um pouco desse sofrimento para eu poder dar, enfim, né, a melhor conduta, a melhor ferramenta para que ele possa melhorar, né, e crescer dentro da sua vida. Uma boa ouvinte. Mas quais características da persona Denise tu acredita que tenham te moldado nessa profissional? Eu acho que a gente tem que gostar muito de pessoas. Eu acho que tu tem que ter também uma empatia, uma capacidade de empatia contigo. Porque se tu não enfrenta de frente os teus conflitos,
como médico, como psiquiatra, eu acho muito difícil, conflitos psíquicos, tu te colocar no lugar de uma pessoa. Então, a partir do momento que tu enfrenta, tu te cuida, tu trata, tu já sofreu, tu já teve uma depressão e tu sabe que é possível sair dela, a gente tem uma confiança de que a gente pode ajudar com técnicas, enfim, com escuta, com interpretações, o nosso paciente. Então, o fato de tu saber que é possível, até contigo, de ter uma vida melhor, a gente tem vontade de transmitir isso para as pessoas e transmitir esse cuidado. Então, para mim, a maior satisfação é essa, é ver meus pacientes. Às vezes a gente não tem uma melhora, como a gente, né, os pacientes, às vezes eles têm uma melhora que é dentro daquelas condições, mas isso já é importante. Existe um estigma na tua profissão, isso é inegável. Quais são os principais desafios que vocês, psiquiatras, enfrentam para fazer com que as pessoas entendam que saúde mental é uma temática importante? As pessoas, mesmo assim, em pleno século XXI, pessoas jovens que eu atendo, 20 anos, eles carregam muito um estigma, às vezes até vem familiar, né, cultural. Eles entram assim na primeira consulta até um pouco desconfiados, sabe, de como vai ser a minha conduta, se eu sou confiável para que elas me contem os seus relatos, se eu vou logo medicar ela. Então assim, é um pouco paranoide, mas a gente vai sabendo, a gente já sabe que a primeira consulta é assim, eles ficam muito nervosos na primeira consulta. E eles, quando precisa de medicação, eles querem saber muito sobre a medicação. Eles acreditam que antidepressivo causa dependência, e a gente sabe que não. Então eu tento explicar tudo, o que causa, por que é importante o antidepressivo. Claro que um faixa preta às vezes é necessário em momentos temporários, mas a gente tenta quebrar esses estigmas. E a maioria das pacientes são mulheres, porque eu acredito que elas sofrem, elas têm essa possibilidade, se permitem mostrar esse sofrimento que para o homem é muito difícil. Eles acham que não podem ser fracos, chorar, ser vulneráveis, né? Às vezes eles vêm com as esposas, eles pedem que as esposas relatem a situação deles, porque eles não conseguem, de tão fechados, nomear esse sofrimento. Então eles saem mais aliviados quando a gente consegue levar essa palavra que ele não está conseguindo me passar, mas a gente vai tentando esclarecer e a gente consegue. E aí eles me falam, é exatamente isso, é isso que eu estou sentindo. Então eu vejo que eu estou no caminho, né? Quando é um paciente que tem dificuldade de falar, quando eu vejo que ele sai mais aliviado, eu vejo que ele aceita o tratamento. Então isso é... E quais são as principais táticas que tu utiliza para conseguir que a pessoa se abra? E eu tento, quando eu venho para o consultório, Grazi, eu já venho para cá e eu sei que as pessoas precisam muito de mim. Eu tenho que estar bem e muito disponível para aquela escuta. Então, eu separo a minha vida pessoal da minha vida profissional, porque para mim é muito importante e gratificante eu poder dar o melhor para aquele paciente. Então, eu fico ali entregue mesmo, 100% de mim, cuidando muito na minha escuta. Eu estou falando demais, doutora, será que você está acompanhando? Eu estou acompanhando. Eu estou sempre atenta, porque às vezes os pacientes eles falam tudo que eu preciso também saber. Então, a gente tem que ser muito empático, tentar se colocar no lugar dele, mas sair, porque eu vou ter um próximo paciente. Então, essa empatia eu acho que é muito importante e o interesse em saber... Porque se eu quisesse ir num psiquiatra, se tu quisesse ir num psiquiatra, tu não gostaria que esse psiquiatra se interessasse por ti, quisesse saber de todos os teus conflitos? Então, eu faço isso. Eu faço assim... Eu tento saber de tudo, de traumas, de conflitos, relacionamento, como é que ele está no trabalho, ele está dormindo bem, tu está fazendo atividade física, enfim, todo esse contexto, como é que está na vida dele. E a gente vai vendo o que é prioridade naquele momento para a gente poder dar um primeiro passo, né, no tratamento. Quais tu julga seriam os sinais que a pessoa deve sentir para que ela procure a ajuda psiquiátrica? Olha, não precisa ela... e às vezes elas chegam aqui, eu tô com TAG, tô com ansiedade, eu tô com depressão. Qualquer sofrimento psíquico que esteja
te causando angústia e está prejudicando a tua vida social, familiar, com o teu parceiro, tu tem que estar alerta. Se tu não está funcionando bem, tu está começando a fazer as coisas não com tanto prazer, tu não está já desempenhando aquele papel que tu gosta. Fora outros sintomas, né? Sintomas de ansiedade, às vezes não configura um diagnóstico, sabe, Grazi? Ela tem sintomas, ela tem angústia. Já é um motivo para procurar. Por que tu vai postergar para, enfim, virar um transtorno, né? Começar a ter 2 transtornos. Aí tem uma insônia, tem ansiedade, tem depressão. Eu acho que quanto mais precoce, isso a gente sabe, né? Que nas crianças, o prognóstico das crianças que têm depressão e ansiedade na infância, ela vai ser melhor futuramente na vida, se elas tratarem na infância. O pessoal tem muito preconceito, os pais, né, de tratar TDAH ali, né, 12 anos, 10 anos, tratar depressão. Mas meu filho agora já está começando. Bom, ele precisa. Se ele não tratar na infância, isso vai piorar muito na vida adulta. Com outras comorbidades, prejuízo no funcionamento dele acadêmico, laboral, de relacionamento, né? Que é uma coisa que a gente vê muito no TDAH, que não é tratado, né? Um paciente às vezes frustrado, um paciente que não dá certo em lugar nenhum, em relacionamento nenhum, a gente sente isso, sabe? E, enfim, antes tarde do que nunca, né? A gente inicia o tratamento, mas é isso que eu quero dizer, de forma precoce é a melhor escolha a gente procurar, porque não necessariamente vai ser um medicamento. Pode ser iniciada uma psicoterapia, né, para a gente tentar esclarecer esse conflito. Denise, tu bem falou sobre o preconceito. Existem muitas doenças que não se falavam antigamente e que hoje elas estão em pauta. A gente vive numa sociedade moderna em que tudo muda o tempo inteiro e eu acredito que vocês precisam de uma atualização constante. E a gente acompanhando o teu trabalho sabe que tu busca sempre trazer o melhor para os teus pacientes. Fala um pouquinho sobre os cursos que tu fez na atualidade. Sim, como eu fui professora ali na UFN por 7 anos na medicina, saí em dezembro passado em função da demanda aqui do consultório. Tu ser professor já exige que tu esteja sempre te atualizando com cursos, né? A gente tem instituições, né? ArtMed, a PRS, que nos dão, né, os congressos. Então a gente sempre tenta estar atualizada com relação a tratamento, a diagnóstico. E eu tenho me atualizado bastante nessa parte de psicoterapia, né? Questões assim como o que está acontecendo agora, né? Esse primeiro mês, né? Muitos profissionais não sabem, mas tipo um Rivotril, um faixa preta numa situação de estresse agudo, como essas pessoas desabrigadas estão passando, não é o mais recomendável, né? Porque isso fixa memórias de trauma. Então a gente prefere, né, dar uma quetiapina, não um Rivotril, porque ele pode fixar e aumentar o risco de TEPT. Então essas pequenas coisas, né, de como fazer esse acolhimento nos primeiros socorros psicológicos, isso aí começou as enchentes aqui em Santa Maria, a gente já estava tentando ler sobre isso, porque a gente viu, né, que ia ser de uma dimensão bem maior do que a gente esperava. Aproveitando para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática, todos nós vivemos, de certa forma, um luto. Seja quem perdeu tudo, seja quem está na linha de frente, atuando, cada pessoa tem uma dor particular e está precisando lidar com alguma situação. Quais seriam as tuas principais dicas para esse momento? Bom, é que a gente tem vítimas primárias, secundárias, terciárias dentro desse desastre, né? As primárias são as que realmente foram afetadas diretamente, né? Que estão desabrigadas. As secundárias são as pessoas que testemunharam esse trauma, esse desastre, que são socorristas, são o corpo de bombeiros, o exército, os voluntários, né, anônimos que passaram, viram, né, toda essa situação. E terciárias, assim, pessoas que são familiares, são muito próximas de pessoas que passaram por esse trauma ou perderam um familiar nesse desastre. E, tipo, somos nós, as quaternárias, né? Que essas pessoas, como nós, não foram atingidas diretamente, mas eu tenho percebido que elas estão sendo muito afetadas porque elas estão em luto, claro que num grau menor,
mas a rotina muda, é muita visualização de imagens, de fotos, de vídeos, né, que isso causa um adoecimento, né? Eu tive situações aqui no consultório de pessoas idosas muito solitárias ficarem só na frente da TV e entraram num estado depressivo, não dá para dizer, né, mas numa desesperança, porque já tinham questões prévias que a gente vinha tratando aqui, lutos, e parece que a enchente, parece que essa sensação de insegurança deixa as pessoas mais desamparadas, sabe? Como eu disse, a gente vive uma constante mudança, então, semi-recuperados de um momento de pandemia, a gente entra também agora nesse período. Recém se restabelecendo, com mortes, perdas de familiares na pandemia. Eu tenho paciente aqui, perderam 3, 4 familiares numa família, e agora, né, acontecendo 2 anos depois, acontecendo esse desastre. Então, assim, a dica para nós, a gente tem esse sentimento, ainda mais com a mídia, de ficar se comparando, o outro está fazendo isso, eu não tô, teve pessoas aqui que, doutora, eu não estou conseguindo ser voluntária, eu tentei, mas eu voltei para casa. A gente tem que respeitar o nosso limite. Nem todos estão preparados para ser voluntário. Então, diminui esse sentimento de impotência, de culpa, até por um mal-estar, por ter sobrevivido e estar numa situação privilegiada. Fazer qualquer coisa que seja para o bem do outro. Às vezes até um vizinho, uma senhora, sabe, que está no teu prédio, está sozinha. Qualquer bem para o outro, para um familiar, fazer uma doação dentro das tuas condições, fazer um Pix dentro das tuas condições. Tudo isso aí, se tu quiser ser voluntário, né, é possível, tu pode te inscrever, mas eu acho que a gente tem que respeitar nossos limites e também viver a nossa vida. A gente anda, né? A gente sente esse mal-estar, mas a gente também tem a nossa vida. Então a gente também tem que investir, porque vai ter que ter pessoas que estão bem para cuidar das outras. Então tu imagina se todo mundo ficar identificado com isso, adoecendo, né? Só que, claro, não pode ser esquecido. Isso aí é uma coisa que todo mundo está se preocupando, que daqui a 2, 3 meses, né, isso passe despercebido e fiquem só. Eu acho que isso aí vai vir uma demanda muito grande, psicológica, de TEPT, de ansiedade, de insônia. A gente já está vendo, né, na literatura que após desastres, como foi na pandemia, um aumento da violência doméstica, um aumento de uso de substância e bebida alcoólica. Então, são coisas que a gente vai ter que ver, né? Agora, por exemplo, Baixos Rios em Porto Alegre, eles vão ter que fazer uma limpeza, né, de tudo. A gente não sabe o que está por baixo dessas águas, eles vão visualizar isso também. Então, tem que ter um cuidado também para quem está nessa linha de frente, que são os voluntários, que são... A gente precisa ter um cuidado para além das doenças, né, que são visíveis, que são certas, que virão junto com isso, para que a nossa saúde mental ela esteja estabelecida. Sim, e dar uma pausa nessa mídia, porque a gente ficou muito, né? Eu também fiquei, a gente ficou meio anestesiado no início, não entendendo tudo aquilo ali, mas a gente tem que dar um tempo para assistir um filme, uma comédia, ter momentos bons com os amigos. Às vezes as pessoas falam, eu não me sinto bem de comemorar. Eu acho que é de estar junto, de ter esse encontro, de querer saber como que tu tá, como é que tá minha vizinha, como é que tá o meu familiar, né? Eu acho que essa conexão e também essa conexão de ajuda, de solidariedade, ajuda a diminuir esse sentimento de culpa, de impotência e ajuda o outro. Então isso é uma corrente do bem de solidariedade que diminui sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, né? Ajuda na elaboração aí desse desastre. E Denise, muitas são as dores e muitos são os projetos que vêm surgindo para que a gente possa ajudar a sociedade de uma forma voluntária. E tu tá inscrita num deles, né? Sim, eu me inscrevi, né? O CREMERS, ele primeiro começou com as sociedades psicanalíticas, tentando fazer com que voluntários, né, da área, psicólogos, psiquiatras, se inscrevessem para fornecer esse atendimento gratuito para as pessoas. Só que aí, isso acho que não durou muito tempo, porque ficou tudo centralizado para o CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina. Então, tu entra ali na parte se tu quer ser voluntário presencial ou se tu quer ser um voluntário da telemedicina. E aí eu coloquei da telemedicina, eles perguntam ali qual tipo de serviço, que é psiquiatria, e a gente atende esses pacientes, às vezes é por telefone, por vídeo, porque tem uma dificuldade também do local que eles estão, que é os abrigos. E, na verdade, esse primeiro atendimento, a gente faz mais em uma escuta, e como eles estão muito ainda em choque, a gente não cutuca muito no que eles vivenciaram. Porque, por incrível que pareça, nesse primeiro mês,
tem que deixar o paciente espontaneamente querer falar sobre o trauma, porque se tu fica cutucando e revivendo isso, fixa a memória e pode que isso leve a um TEPT. Porque esse primeiro mês a gente tem que cuidar porque eles estão, a gente chama de estresse agudo, não é o pós-traumático ainda. O pós-traumático começa quando termina esse primeiro mês. Esse primeiro mês eles podem ter, né, pesadelo, revivência daquela situação, como se estivesse vivendo naquele momento, mas no abrigo. Ele sente tudo aquilo, qualquer barulho, helicóptero, gritos, isso é um gatilho para que ele sinta aquilo. Eles começam a ficar mais esquivos, não querem, evitam falar sobre aquilo ali. Eles ficam desorientados, né? A gente vê que nos abrigos eles esquecem, né, de comer, eles esquecem às vezes de tomar banho, esquecem de cuidar do filho. Tem que dar água porque eles estão muito em choque com aquilo ali, estão muito desorientados. Então a gente faz mais essa escuta, quem está presencial ali, tentar brincar com as crianças, porque elas elaboram esse trauma muito no brincar, elas não conseguem nomear, então se elas estão passando por alguma coisa, o brincar, o desenho, ele é muito importante para a elaboração disso aí. E eu acho que a gente tem que cuidar muito do que vai falar para eles nesse momento, que não é adequado tu dizer, você vai superar tudo isso. Tem gente que está pior, isso invalida totalmente, né? Tem gente que está pior, tá pior, mas eu perdi a minha casa, que é uma referência da pessoa, né? Enfim, coisas que não vão agregar, tem todo um preparo para tu ser voluntário nesse momento, porque pode que tu fale coisas que evite a pessoa até de falar mais, porque ela está vendo que tu está invalidando, né? Então, a maneira de acolher, dizer que tu lamenta, que tu não vivenciou isso, mas que eu sinto a tua dor, tu não tá sozinho, eu estou aqui, tu pode contar, enfim, vai ser feito o possível para ser reconstruída, né, a tua vida, mas tem coisas que a gente não vai conseguir reparar, assim, vai aparecer coisas depois desse primeiro mês. Pode que as coisas diminuam esses sintomas e pode que eles continuem. Se continuar, a gente dá um nome de estresse pós-traumático, né? Que aí tem que ter um tratamento, enfim, tem que cuidar. Então, assim, tem que ter profissionais bem especializados para conduzir esses pacientes. Como eu disse, a gente vive muita coisa num intervalo muito curto de tempo. Pós-pandemias, enchentes, né? Sempre se preparando para que algo de ruim possa acontecer. Como que tu projeta o futuro da tua profissão, do teu atendimento, com isso em mente? Eu acho que o sistema de saúde pública vai ter que ter estratégias de preparar, talvez remunerar melhor esses psiquiatras, esses psicólogos que estão na rede estadual, né, na rede SUS, porque vai vir uma demanda, são pessoas que precisam trabalhar, elas precisam voltar para suas famílias, então a gente vai ter uma demanda muito grande de pessoas depressivas, incapacitadas, né? As pessoas já têm preocupação agora nos abrigos, né, de se elas vão receber bolsa, se elas vão ter... Elas querem ter um amparo e elas estão preocupadas com a questão material, mas a questão mental é a mais importante nesse momento, né? Então eu acho que aqui vai vir, talvez eu tenha um consultório particular, mas vão vir pessoas impactadas, pessoas que estavam já com dívidas, talvez elas fiquem mais ansiosas, né, com insônia, pessoas que já tiveram seus lutos, enfim, vão também apresentar sintomas, né, depressivos, ansiosos. Então, mas as pessoas que realmente foram afetadas diretamente, elas precisam ser olhadas com muito carinho e preparar muito bem um bom contingente assim de psiquiatras e psicólogos para dar um melhor apoio e suporte aí para essas pessoas, porque muitas nem vão voltar para suas casas, né, Grazi? Então, enfim, não vai ser talvez o mesmo trabalho, a mesma casa, muita mudança, né?